Ele nesse momento tão especial, Pai. Porque o momento especial não é os louvores, não é só a abertura do culto, o momento mais especial é a palavra do Senhor. E nesse momento o teu servo está com a responsabilidade de falar não aquilo que ele deseja, mas aquilo que o Senhor deseja para a tua igreja. Que nesse momento, meu Pai, ao abrir da boca dele, não venha ser o diácono Mateus a ministrar, mas que venha ser o teu Espírito Santo a usar a boca do teu servo, Pai. Nesse momento, Pai, abre nossos corações, nos coloca como terra fértil, Pai, uma terra propícia para que venha ser semeado a tua palavra, para que venha haver transformação, para que venha haver cura, para que venha haver libertação. E nesse momento, Pai, que cesse toda inquietação, que cesse toda a falta de reverência, que cesse, meu Pai, tudo aquilo que tentar atrapalhar a tua palavra de ser ministrada nessa noite. Eu te peço agora, meu Pai, vai acampando anjos ao redor e ao derredor, meu Pai, do teu filho e da tua igreja, e que nesse momento, Pai, visita lá a casa do teu servo, Pai, visita a parentela, Pai, visita aqueles que estão lá, Pai, porque teu filho veio para a tua casa fazer a tua vontade e ser um canal de bênção para a tua igreja. E nesse momento, Pai, repreende agora todo dardo inflamado, toda a seta do inferno, e que nesse momento, Pai, o Senhor seja com ele, Pai, da mesma forma que o Senhor, meu Pai, iniciou este culto, Pai, com a tua presença poderosa. Oh Espírito Santo, eu te peço, Pai, ser com teu filho, Pai, e dá uma ótima noite na tua palavra, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Aplauda Jesus aí, irmão, e receba o diácono Mateus em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem trouxe glória para este culto? Quem trouxe aleluia para este culto? Louvado seja Deus. Olha para esse crente que está do seu lado e diga para ele: é bom estar. Diga com fé, com autoridade. A igreja está aqui nesta noite. Olha para ele com fé, com autoridade. Diga: é bom estar onde Jesus está. Agora dê a melhor notícia: Jesus está aqui. Jesus está aqui. Quantos crê, louvado seja Deus, que o Senhor está conosco nesta noite. Eu já ouvi o Senhor falar aqui, louvado seja Deus, de maneira sobrenatural e especial, mas eu creio que Ele vai continuar falando aos nossos corações. Para mim é motivo de alegria retornar a esta casa, rever os irmãos, louvado seja Deus. Deus seja louvado pela vida dos pastores desta igreja, todo o corpo de obreiro que nos recebe de uma forma carinhosamente. E a palavra que eu deixo para esse ministério é que o Senhor continue alargando as tendas e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Louvado seja Deus. Ei, louvado seja Deus. Perfeito. Eu tenho uma palavra para nossas vidas nesta noite ser edificada. Livro de Ruth, do seu capítulo 3, versículo 18. Livro de Ruth, do seu capítulo 3, a partir do versículo 18. Louvado seja Deus. Todos acharam? Livro de Ruth, do seu capítulo 3, a partir do versículo 18. Vou fazer menção do texto por conta do horário. E a palavra do Senhor nos diz assim: então disse ela: sossega, minha filha, até que saiba como irá o caso, porque não descansará até que conclua hoje este negócio. Eu vou ler mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. E você vai dando glória. Dê mais só um pouquinho de voz. Glória a Deus. Então disse ela: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará
até que conclua hoje este negócio. Amém? E você senta dando glória, glorificando o nome do Senhor. Quantos creem que nesta noite o Senhor vai concluir a boa obra sobre a minha e sobre a sua vida? Louvado seja Deus. Estamos diante, louvado seja Deus, de uma palavra, louvado seja Deus, um pouco poética. Por que um pouco poética? Louvado seja Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que no Antigo Testamento a Bíblia ela é composta por 4 seções. Louvado seja Deus. Pentateuco, poético, histórico e profético. Estamos diante, louvado seja Deus, do livro de Ruth. Louvado seja Deus, a qual, louvado seja Deus, nos conta uma narrativa histórica e também poética. Louvado seja Deus. Mas para eu chegar onde o Senhor quer que eu chegue, através dessa palavra, eu preciso trazer a narrativa desta história. Eu preciso, louvado seja Deus, trazer a introdução dessa mensagem. E eu peço que você fique comigo só 10 minutinhos nessa introdução, para que lá na frente você venha entender o que o Senhor quer falar contigo. Louvado seja Deus. O livro de Ruth, louvado seja Deus, é tratado como um livro histórico, louvado seja Deus, e ele é posicionado entre os juízes, pois seus eventos, eles transcorreram, louvado seja Deus, nos dias em que os juízes, eles julgavam, louvado seja Deus. Ou seja, não há uma data específica ou precisa para os fatos narrados aqui no livro de Ruth. O que sabemos é que seus eventos, eles ocorreram, louvado seja Deus, entre 3 gerações, louvado seja Deus, antes de Davi e também nos dias, louvado seja Deus, aqui os juízes, eles estavam julgando aquela cidade. Ou seja, esse período, louvado seja Deus, ele durou, louvado seja Deus, mais ou menos 3 séculos, louvado seja Deus, e foi marcada por uma grande monarquia e apostasia, louvado seja Deus, porque a infidelidade daquele povo hebreu já estava cheirando mal perante as narinas do Senhor, louvado seja Deus. E a história de Ruth, louvado seja Deus, aconteceu quando os juízes eles estavam julgando aquele povo, ou seja, a nação de Israel estava vivendo em um declínio espiritual terrível. A nação de Israel estava a todo tempo e a todo momento se desviando do querer e da vontade do Senhor. Louvado seja Deus, sabiamente falando e sabiamente vocês sabendo, a gente sabe que a nação de Israel era uma nação eleita, era uma nação escolhida, era uma nação que tinha tudo para dar certo, mas era uma nação que por vezes se desviava do querer e da vontade do Senhor. De que forma, Mateus? A nação de Israel, louvado seja Deus, todas as vezes que estava em bonança, ela servia a deuses estranhos. A nação de Israel, todas as vezes que estava vivendo período de prosperidade, ela adorava a deuses estranhos, se voltando, louvado seja Deus, a adorar Deus de Baal, se voltando a prestar cultos, louvado seja Deus, a deuses estranhos. E aí eu começo a pregar, louvado seja Deus, dizendo que o Deus de amor também é um Deus de justiça. Porque estamos vivendo uma geração, cá para nós, louvado seja Deus, que só conhece o Deus de amor. Mas sabiamente falando, estamos querendo viver uma geração que precisa também conhecer o Deus de justiça. De que forma? O Deus que dá vida é o Deus também que tira a vida. O Deus que dá bonança é também um Deus que nos coloca na escassez. O Deus que abre a porta é também um Deus que fecha a porta no tempo dele e no momento dele. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que em Juízes 17, versículo 16, a Bíblia diz que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem perante aos seus olhos. E aqui eu já começo a entender e compreender que sem uma sábia direção o povo perece. Sem uma sábia direção a gente não chega a lugar nenhum. E é por isso que o Senhor, louvado seja Deus,
necessitou e precisou levantar rei perante a nação de Israel, mas era, louvado seja Deus, rei com toda a sabedoria para profetizar aquilo que o povo de Israel estava vivendo. E a gente percebe que no Antigo Testamento, louvado seja Deus, a Bíblia relata que vários profetas menores foram levantados e todos eles profetizaram acerca da história de Israel. E foi uma mensagem dura, foi uma mensagem de servidão, foi uma mensagem de arrependimento, porque a nação de Israel não necessitava que o rei profetizasse sobre prosperidade. A nação de Israel não precisava que o Deus profetizasse portas abertas, porque a nação de Israel já tinha tudo aquilo. A nação de Israel vivia em bonança. A nação de Israel vivia, louvado seja Deus, colhendo tudo aquilo que o Senhor determinava. Mas a Bíblia relata, louvado seja Deus, que toda aquela colheita a qual a nação de Israel estava vivenciando, estava enfrentando, uma certa feita vai ser colheita de lágrimas, uma certa feita vai ser colheita de cativeiro, porque sem uma sábia direção o povo perece. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que naquele tempo não havia juiz perante Israel e o povo estava andando perante os seus olhos. O povo estava fazendo tudo aquilo que estava, louvado seja Deus, achando que era certo, achando que era conveniente. Mas aqui eu já entendo e compreendo, louvado seja Deus, que o cenário do improvável, ele só muda através da obediência. O cenário do improvável, ele só muda a partir do momento que a gente obedece o querer e a vontade do Senhor. Ou seja, louvado seja Deus, não havia uma sábia direção, e é por isso que o povo estava se desviando do querer e da vontade do Senhor. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que não havendo sábia direção, o povo cai, mas havendo uma multidão de conselheiros, há segurança sobre a terra. Então o que o povo de Israel necessitava era de um rei, louvado seja Deus, que pregasse a verdade. A nação de Israel estava precisando de um rei que pregasse, louvado seja Deus, acerca de tudo aquilo que ele estava vivendo, de tudo aquilo que ele estava necessitando. Louvado seja Deus. Dê glória. Eu sei que vai ser difícil de dar glória, mas eu vou chegar onde Jesus quer. Louvado seja Deus. Estamos em um culto, louvado seja Deus, de cura e de libertação. Mas para você ser curado, você primeiro precisa ser liberto. Para você ser transformado, você precisa, louvado seja Deus, entender e compreender que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Ah, Mateus, mas a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável, está me fazendo chorar. A vontade do Senhor, que é perfeita, que é boa, que é agradável, está me fazendo sofrer. Mas essa continua sendo a vontade do Senhor. Primeiro, ela é boa. Segunda, ela é perfeita. E terceiro, ela é agradável. E voltando para o contexto, louvado seja Deus, Josué, ele estava advertindo o seu povo para não se misturar com outras nações e deuses, mas o povo fazia tudo ao contrário daquilo que Josué estava advertindo. Josué falava para o povo: olha, louvado seja Deus, o caminho é esse, olha, louvado seja Deus, o local é esse, a direção é essa. Se você fazer assim, se você, louvado seja Deus, trilhar esse caminho, vai dar tudo certo lá na frente. Se você fazer tudo aquilo conforme a palavra do Senhor nos ordena, vai dar tudo certo lá na frente. Mas o que é que o povo fazia? O povo se desviava e tomava caminho de atalho. É a geração que estamos vivendo nestes dias de hoje. É uma geração
que não entende que o processo é necessário para chegar no propósito. E o que é que essa geração está fazendo? Está se desviando, está tomando caminhos de atalho. Para quê? Para chegar primeiro no propósito. Mas se você chegar, louvado seja Deus, no propósito, com caminhos e direções errôneas, eu tenho uma palavra para te dizer: não vai prevalecer, porque só prevalece aquele que tem raiz, só prevalece aquele que tem estrutura, só prevalece aquele que está alicerçado na rocha, só prevalece aquele que entende que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Dê glória que eu vou chegar lá e eu vou beber água em nome de Jesus. Então a Bíblia diz que Josué estava advertindo aquele povo, porque após a morte de Josué, levantou-se uma geração que não tinha profunda comunhão com Deus. E se a gente não tem profunda comunhão com Deus, a gente não vai conhecer os frutos e os feitos do Senhor. A geração passada entendia que o Deus que dava vida era o Deus também que tirava vida. A geração passada entendia que o Deus de bonança era também um Deus de escassez. A geração passada entendia que o Deus que feria também era o Deus que curava. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que aquela geração que estava se levantando não conhecia os feitos e os frutos do Senhor. E é por isso que foi levantada uma geração fraca, uma geração sem comunhão, uma geração que não entendia e não conhecia o Senhor face a face. Louvado seja Deus. E a Bíblia relata, louvado seja Deus, no livro de Ezequiel, do seu capítulo 47, que todas as vezes que a gente mergulhar com profundidade, a gente vai conhecer o oculto, o profundo e o escondido. A gente, louvado seja Deus, entende que o Senhor estava levando Ezequiel para um nível espiritual com mais profundidade. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando Ezequiel ele se depara com aquelas águas, as águas ela dá no tornozelo. E o que é que Ezequiel faz? Ezequiel, louvado seja Deus, ele vai mais à frente, e quando ele dá mais um passo, a água ela bate no joelho. E o que é que Ezequiel faz? Ele dá mais um passo, e quando ele dá mais um passo, a água ela bate na cintura. E quando a água bate na cintura, é um momento de decisão. Qual é a decisão? A decisão é, se você mergulhar com profundidade, você vai conhecer os feitos e os frutos do Senhor. Se você mergulhar com profundidade, você vai entender e compreender o que o Senhor tem para fazer. Mas se você voltar para a superfície, você retrocede. Se você voltar para a superfície, você entende e compreende que aquele processo, que aquela luta, ela tem poder para te matar. Louvado seja Deus. Mas eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite que independente do processo vai se levantar, independente do processo não vai parar, independente do processo não vai baixar guarda, independente do processo vai continuar adorando. Louvado seja Deus. Se eu fosse você nesta noite, já estava adorando em esse processo. Se eu fosse você nesta noite, já estava dando glória em esse processo. Se eu fosse você nesta noite, eu já estava dando aleluia, porque o Deus de Israel está aqui nesta noite. E Ele tem uma palavra profética para minha e para a sua vida. E qual é a palavra? Ficar em Jerusalém até que do alto venha a ser revestido de poder. Ficar em Jerusalém, porque ainda eu tenho pão, eu tenho água para a sua vida. E assim te diz o Senhor: você não para nesta luta, você não para nesse processo, você não para nesse cativeiro, você não morre nessa prova, porque eu ainda tenho força, eu tenho vigor, eu tenho restauração, eu tenho portas abertas e eu tenho direção para a sua vida nesta noite. Louvado seja Deus. Dê glória nesta noite que eu vou chegar onde Jesus quer que eu chegue. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Israel, ele cedeu ao estado de vida, louvado seja Deus, precário
dos cananeus. Porque, louvado seja Deus, Deus, Ele tem sempre um plano para um cenário improvável e desfavorável. Louvado seja Deus. Deus, Ele tem sempre um plano para um cenário favorável e também desfavorável. Eu quero te dizer nesta noite, se a terra ela está em crise, o céu ainda tem pão. Eu quero te dizer nesta noite, se a terra está em crise, o céu ainda tem pão. Então, se você crê nesta noite, tem pão para a sua vida. Se você crê nesta noite, tem pão para a sua casa. Se você crê nesta noite, tem pão para o seu ministério. Se você crê nesta noite, tem pão para a sua chamada e tem pão para a sua vida espiritual. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Israel, ela cedeu, louvado seja Deus, aquele estado pecaminoso dos cananeus. E aí que essa geração começa a se levantar sem conhecer os frutos, sem conhecer o querer e a vontade do Senhor. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que a falta de liderança madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que a falta de liderança sem maturidade e sem estratégia causa danos incorruptíveis ao povo. A prova disso é Saul, louvado seja Deus. A Bíblia diz que o povo queria um rei, louvado seja Deus. E qual é o rei que ele escolhe? É o rei Saul, louvado seja Deus. E quando Saul ele é levantado como rei, Saul, louvado seja Deus, ele faz tudo o contrário à voz de Deus. Ele faz tudo o contrário, sem o direcionamento do Senhor e sem o direcionamento de tudo aquilo que o Senhor mandava eles fazer. A Bíblia diz que uma certa feita, louvado seja Deus, o Senhor lhe dá uma ordem a Saul e pede que ele mate, louvado seja Deus, todos os bois, todas as ovelhas. E a Bíblia diz também que o Senhor pede para que ele mate aquele rei também naquela cidade. Só o que é que Saul faz? Saul vai, passa, louvado seja Deus, na frente da ordem do Senhor e não faz tudo conforme o Senhor manda. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus, ele rejeita a Saul, porque vale mais sacrifício de obediência do que sacrifício de adoração. A Bíblia diz que Saul esconde parte de tudo aquilo que era para ele matar. Para quê? Para santificar e adorar ao Senhor. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o Senhor pediu que ele matasse tudo. Mas o que é que ele faz? Ele esconde parte do sacrifício para adorar. E a Bíblia diz que Saul é rejeitado porque ele não ouviu e não obedeceu a voz do Senhor. E a prova é que o Senhor, louvado seja Deus, rejeita Saul como líder e fala: eu não prefiro sacrifício de adoração, eu prefiro sacrifício de obediência, porque o obedecer sempre será maior do que o sacrificar. O obedecer é sempre melhor do que o sacrificar. Todas as vezes que a gente obedece, a gente cresce. Todas as vezes que a gente obedece, a gente prospera. Todas as vezes que a gente obedece, a gente ganha créditos no céu. Mas a nossa geração está querendo ter crédito na terra do que no céu. De que forma, Mateus? Muitas das vezes obedece a voz do homem, mas não obedece a voz de Deus. Muitas das vezes obedece, louvado-se a Deus, a voz de quem não tem comunhão com Deus, mas não obedece a voz de Deus. E é por isso que muitas das vezes o inimigo, ele seta com os dados inflamados. O inimigo, ele seta, louvado-se a Deus, com as flechas malignas. Porque é uma geração que está se levantando sem estrutura. É uma geração que está se levantando sem maturidade e sem raiz. E sem raiz e sem maturidade, a gente não chega no propósito a qual o Senhor tem para nossas vidas. Porque a Bíblia diz que Saul tinha carisma de rei, mas não tinha caráter. Louvado seja Deus. E muitas das vezes a carisma não é o suficiente. É necessário ter caráter, é necessário ter prudência e é necessário ter obediência para ver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Porque se a gente
tem carisma e não tem caráter, a gente não vai ser aprovado por Deus, porque o Senhor, Ele não vê a aparência, o Senhor, Ele vê o coração. E é por isso, louvado seja Deus, que quando, louvado seja Deus, o Senhor manda Samuel e a casa de Jessé escolher um rei, louvado seja Deus, a Bíblia diz que quando Samuel ele vê o primeiro filho de Jessé, ele fala, é esse, porque tem carisma, é bonito, tem padrão, mas o Senhor fala com Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Nesta noite Jesus está dizendo, é necessário ter caráter aprovado. Você pode ser o menor da sua casa, você pode ser o menor da sua família, você pode ser o menor no meio da sua parentela, você pode ser o menor no setor do seu trabalho, você pode ser o menor no meio do seu ministério, mas o Senhor está dizendo, enquanto a minha igreja tiver caráter comigo aprovado, eu desço com força. Enquanto a minha igreja tiver caráter comigo aprovado, eu desço com refrigério. Enquanto a minha igreja tiver caráter aprovado comigo, eu cuido de tudo aquilo que você acha que é impossível para você. E aqui eu entro na mensagem a qual, louvado seja Deus, eu mencionei, porque eu fiz todo esse contexto para você entender o que o livro de Ruth nos ensina. Porque a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Ruth, louvado seja Deus, ela estava peregrinando naquela terra, louvado seja Deus, mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ela ouve uma notícia, que em Belém o Senhor estava visitando o seu povo com pão. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que ela ouve uma notícia, e qual foi a notícia? Que em Belém o Senhor estava visitando o seu povo com pão. E a notícia que eu trago para a sua vida nesta noite é que Jesus está nos visitando com pão. A notícia que eu trago para a sua vida nesta noite é que o Senhor nos reuniu para nos visitar com pão. E qual é o pão? O pão espiritual, o pão que vai te dar força, o pão que vai te dar graça, o pão que vai te dar caráter aprovado, o pão que vai te dar resistência, o pão que vai te dar, louvado seja Deus, estratégia para vencer tudo aquilo que o inimigo ele tem colocado sobre a sua vida. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Noemi, ela perde seu marido e seus 2 filhos. Ou seja, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que não só ela perder o seu marido, ela perde também os seus 2 filhos. E naquela época, ter uma figura masculina para a mulher era de uma extrema importância, porque era a figura masculina que era o provedor da casa, era a figura masculina que trazia o acalento, o aconchego e trazia o refrigério. E a Bíblia diz que Noemi, ela se encontra desesperada, porque não só bastou perder o seu marido, ela também perde os seus 2 filhos. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Noemi, ela se levanta e vai para a terra de Moabe com suas noras, pois ali tinha pão. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quando o cenário muda, Jesus quer que você se levante. O cenário mudou na vida de Noemi, mas o cenário não mudou, não foi para uma forma boa, foi para uma forma desconfortável e foi para uma forma desfavorável, porque a Bíblia diz que Noemi, ela se sentiu perdida, ela se sentiu sem direção, ela se sentiu, louvado a Deus, sem força e sem, louvado a Deus, contexto para ver o que ia fazer sobre a sua vida. E a Bíblia diz que Noemi pede para que suas noras voltassem para a casa de sua mãe. E é aí que entra, louvado a Deus, a fidelidade de quem anda lado a lado com você. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus, Ele tem sempre um plano perfeito para fazer nas nossas vidas. Porque a sua fidelidade, num pouco, ativa um mundo espiritual de uma forma extraordinária. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Noemi, louvado seja Deus, ela pede que Ruth, órfã, volte para a casa de sua mãe. E a Bíblia diz que órfã, ela chora e volta. Mas a Bíblia diz que Ruth, louvado seja Deus, no versículo 9, ela diz assim: porque aonde quer que tu fores,
eu irei. Onde quer que tu pousares, eu pousarei. Onde quer que esteja teu povo, também é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus, e o meu Deus também é o teu Deus. O que é que eu aprendo com isso nesta noite? Que todas as vezes que a gente anda com pessoas sabiamente espiritual, a nossa tendência é crescer. Todas as vezes que a gente anda com pessoas sabiamente, com maturidade com Deus, a nossa tendência é prevalecer e ser sustentado com pão. Por quê? Se a regra é eu me aproximar de Deus, não tem como eu andar com quem não lê Bíblia. Se a regra é eu me aproximar de Deus, não tem como eu andar com quem não se santifica. Se a regra é eu me aproximar de Deus, não tem como eu andar com quem não se consagra. Se a regra é eu me aproximar de Deus, não tem como eu andar com quem não ora. Por quê? Todas as vezes que a gente anda com pessoas que não têm maturidade espiritual, a gente fica enferma espiritual. E enfermos espiritual, a gente não tem consequência, a gente não tem poder para se levantar. A gente não tem graça para se levantar. Porque quanto mais enfermos a gente fica, mais em declínio espiritual a gente entra. E foi assim que a nação de Israel viveu por vários anos, se adorando e se prostrando a deuses estranhos. E deuses estranhos tinha nada espiritual para dar, a não ser enfermidade na alma. E a Bíblia diz que todas as vezes que a nação de Israel adorava a deuses estranhos, o Senhor entrava com justiça. Mas todas as vezes que a nação de Israel se prostrava a adorar ao Deus único, ao Deus digno, ao Deus forte, ao Deus poderoso, ao Deus que faz, ao Deus que refaz, o Senhor descia com misericórdia. Louvado seja Deus. Já vou finalizar por conta do horário. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Noemi, ela pede que suas noras, ela volte para a casa de suas mães. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que Ruth, ela fica com Noemi. E ambas chegaram até a Belém, e toda a cidade moveu de compaixão com elas. Porque a Bíblia diz que Noemi, quando ela chega naquela terra de Boaz, louvado seja Deus, a Bíblia diz que Noemi, ela não queria que se chamasse mais Noemi. Ela falou, me chame agora de Mara, porque cheia eu parti e fraca e vazia eu voltei. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Noemi queria que se chamasse de Mara, porque ela estava amargurada. Muitas das vezes nas nossas vidas, a gente quer e a gente se encontra igual a Noemi, em meio ao processo, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às provações. A gente não quer mais adorar, a gente não quer mais vivenciar o propósito, a gente não quer mais vivenciar o processo, a gente não quer mais entender e compreender a vontade do Senhor. Mas nesta noite Jesus nos visitou com pão, e Ele está te dizendo, esse cenário pode estar desfavorável, esse cenário pode estar de escassez, esse cenário pode estar em declínio espiritual, mas nesta noite Ele nos reuniu e Ele vai nos dizer, eu vou te visitar com pão, eu vou te visitar com pão, eu vou falar até você pegar, o Senhor vai te visitar com pão, o Senhor vai te visitar com pão. E qual é o pão? Louvado seja Deus. É o pão na sua alma, é o pão na sua chamada, é o pão na sua vida espiritual. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Talvez você chegou aqui igual a Noemi, amargurado em meio ao processo, amargurado em meio a tudo que tem te causado, amargurado em meio a esse cenário ao qual você está vivenciando. Mas o Senhor nos reuniu para nos dizer, eu vou te visitar com pão. E depois desta noite, você não vai mais se chamar Mara, porque você não vai sair mais amargurado e amargurada. Você vai se chamar pela sua identidade. E qual é a sua identidade nesta noite? Identidade de servo e de serva de Deus, que adora em meio à prova, que adora em meio à luta, que adora em meio ao deserto, que adora em meio à escassez, que adora em meio à porta fechada, que adora em meio a tudo aquilo que o inimigo tem te causado. O Senhor nos visita com pão nesta noite, e o pão é espiritual.
Dê glória para Jesus em nome de Jesus. Eu já vou finalizar, louvado seja Deus. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Ruth, ela respiga no campo de Boaz. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Boaz, ela fala com Ruth e pede para ela que ela comesse pão e se fartasse. Louvado seja Deus. É o Senhor dizendo para mim, para a sua vida nesta noite. Louvado seja Deus. Fica em Boaz, fica na terra de Boaz, porque na terra de Boaz eu vou te visitar com pão. Talvez você chegou aqui nesta noite pensando em desistir. Talvez você chegou aqui nesta noite pensando em entregar o ministério. Talvez você chegou aqui nesta noite pensando em abandonar a liderança. Talvez você chegou aqui nesta noite pensando em entregar farda. Talvez você chegou aqui nesta noite pensando em não mais vivenciar esse cenário e tudo isso que você está te passando. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para nos dizer: fica na terra de Boaz, porque eu vou te visitar com pão. Fica em Jerusalém, até que do alto venha a ser revestido de graça e de poder. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o Senhor, Ele envia um Boaz para Ruth. E quando o Senhor, Ele envia um Boaz para Ruth, louvado seja Deus, a Bíblia diz que o Boaz também é respigado em Noemi. Por quê? Louvado seja Deus. A gente vai lá, louvado seja Deus, para o contexto anterior. A Bíblia diz que Noemi, ela tinha perdido, não foi? Os seus filhos e seu marido. E o que é que Noemi faz? Pede para que Orfa e Ruth volte para a terra de sua mãe. Só que a Bíblia diz que Orfa chora e Orfa volta. Mas a Bíblia diz que Ruth, ela fica com Noemi. E quando chega na terra de Boaz, o que é que o Senhor faz? Muda o cenário do improvável. Louvado seja Deus. Ruth e Noemi estava vivendo um cenário de improvável, de improbabilidade. E a Bíblia diz que Ruth, ela vai para a terra de Boaz. E quando ela vai para a terra de Boaz, a Bíblia diz que Boaz se casa com Ruth. Louvado seja Deus. Boaz, louvado seja Deus, se casa com Ruth. E a fidelidade de Ruth anteriormente, louvado seja Deus, vivenciou a fidelidade de Noemi. Porque se Ruth abandonasse Noemi, ela não se casaria com Boaz. E se Noemi abandonasse Ruth, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que a fertilidade de Ruth não ia respigar em Noemi. E é aí que eu entendo nesta noite, que quando a gente é fiel nos mínimos detalhes, quando a gente é fiel na prova, quando a gente é fiel na escassez, quando a gente é fiel na porta fechada, quando a gente é fiel, mesmo o inimigo nos contratando, quando a gente é fiel, mesmo a gente não entendendo e compreendendo o processo, a Bíblia diz que o Senhor, Ele também usa de fidelidade para conosco. E o Senhor, louvado seja Deus, usou de fidelidade para com Ruth e para com Noemi. E aqui eu encerro dizendo e profetizando para a sua vida. Eu não sei qual cenário que você está vivenciando. Eu não sei qual é o cenário a qual você está vivendo. Mas o Senhor está te dizendo, enquanto você é fiel, louvado seja Deus, eu uso de benevolência. Enquanto você é fiel, eu uso, louvado seja Deus, de pão e de graça para a sua vida. Quantos vai ser fiel nesta noite, mesmo em meio à prova? Quantos vai ser fiel nesta noite, mesmo em meio à escassez? Quantos vai ser fiel nesta noite, mesmo em meio à porta fechada? Quantos vai ser fiel nesta noite, mesmo não entendendo nada? Louvado seja Deus. E eu já encerro, louvado seja Deus, pedindo para que você se coloque de pé, na permissão dos pastores. Convido alguém para estar louvando nesta noite. Enquanto, louvado seja Deus, o irmão ou a irmã estiver louvando, eu quero que você estenda a sua mão em direção à sua casa. Louvado seja Deus. E quem vai clamar é você. Louvado seja Deus. Talvez você saiu da sua casa
e deixou um cenário desfavorável. Talvez você saiu da sua casa e deixou um cenário improvável. Talvez você saiu da sua casa e deixou aquele filho rebelde, aquele marido desviado, aquela esposa desviada. Talvez você chegou aqui nesta noite com a porta fechada, vivendo escassez, vivendo tudo aquilo que o inimigo tem projetado. Mas nesta noite, enquanto você clamar, enquanto você adorar, o Senhor vai visitar a sua casa com pão. O Senhor vai visitar a sua casa com direção. Estenda as suas mãos em direção para a sua casa e clame comigo nesta noite. Pode adorar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Clame nesta noite. O céu está aberto para ouvir a tua oração. O céu está aberto. Glória Enquanto os irmãos adoram, você clama para que o Senhor entre com cura. Você clame para que o Senhor entre com misericórdia. Você clama para que o Senhor entre com graça, entre com força, entre com refrigério. Clame para que o Senhor entre com providência em tudo aquilo que você deixou, em tudo aquilo que você necessita nesta noite. Clame nesta noite, profetize, porque talvez assim haja esperança. Louvado seja Deus. Houve esperança para Noemi, houve esperança para Ruth, e nesta noite tem esperança para a sua casa, tem esperança para a sua vida. O céu está aberto. Clame com fé, clame com autoridade, porque o Senhor, Ele vai visitar com pão. O Senhor, Ele vai usar de benevolência. O Senhor, Ele vai usar de misericórdia, e o nome dEle vai ser glorificado. Clame nesta noite em nome de Jesus. Peça para que Jesus visite a sua casa nesta noite. Peça para que Jesus visite a sua família. Peça para que Ele mude o quadro desfavorável. Nesta noite tem pão, tem graça, tem refrigério, tem acalento, tem direção. Pelos olhos da fé eu vejo o Senhor alimentando vida de pessoas nesta noite. Mas não é com o alimento da terra, é com o alimento do céu. O céu está aberto nesta noite. Clame com fé, profetize com autoridade. Profetize para que esse cenário venha a ser mudado. Profetize para que o Senhor use de benevolência e de misericórdia. Recebe graça, recebe refrigério. Espírito Santo de Deus, toma cada servo, cada filho seu nesta noite. Creia nesta noite. Que eu quero fazer, não faço, e o mal que eu não quero, este sim, acabo cometendo. Profetiza sobre a sua casa. Em meu ser, profetiza sobre a sua família. Espírito, profetiza na porta fechada. Profetiza na escassez. Profetiza nessa guerra espiritual. Profetiza nessa batalha a qual você está vivendo. Como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas há pecado. Enquanto você profetiza, o Senhor se responsabiliza. Profetiza a libertação no meio dos seus filhos. Profetiza a libertação no meio da sua casa. Profetiza a libertação no meio da sua família. Peça para que o Senhor venha entrar com libertação. Peça para que o Senhor mude o quadro, louvado seja Deus. Peça para que o Senhor te dê força nesta noite. Peça para vencer o pecado. Peça para vencer tudo aquilo que te aflige. Peça para vencer tudo aquilo, louvado seja Deus, a qual você acha que não tem mais jeito. Jesus vai transformar a vida nesta noite.
Creia que o Espírito Santo está te visitando. Existe mudança para a sua vida. Existe mudança para a sua casa. Existe mudança para a sua vida. Espírito Santo de Deus, toma os teus servos, toma os teus filhos nesta hora. Sustenta com graça, sustenta com força, sustenta com alimento espiritual, pois a tua palavra foi pregada nesta noite. E se a terra está em crise, o céu tem pão. Se a terra está em crise, o céu tem pão. O céu tem pão para a sua casa. O céu tem pão para a sua família. O céu tem pão para os seus filhos. O céu tem pão no meio desse cenário. Apenas há pecado, mas eu sei que no tocante é meu interior, tenho prazer da tua lei. Tu és Profetiza nessa meu noite. amado, então liberta-me de Profetiza a igreja. Profetiza na sua casa. se o Senhor Profetiza na sua família. eu sei, eu Profetiza naquele trabalho. Profetiza na porta fechada. Louvado seja Deus. jamais espaço, quando estou em tua presença, o meu. viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. O Senhor estiver aqui, Eu sei, eu penso pecado. até Que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando Ezequiel profetizava, houve um barulho, houve um ruído. E nesta noite Jesus está dizendo para a igreja: profetiza no meio do vale de ossos secos. Profetiza neste redemoinho. Profetiza nessa escassez. Porque hoje tem pão, hoje tem graça e hoje tem restauração. Aplauda a Jesus nesta noite. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade. Não passe assim
somente eu e você temos que estar fortalecendo o nosso espírito, para que a carne não venha nos sufocar. Amém? Glória a Deus. Vamos estar assim orando, Pai, está encerrando mais um culto de cura e libertação. Antes eu vou deixar um aviso que quinta-feira, nosso culto de busca pelo Espírito Santo. Domingo, culto da família. Convide mais um, convide seu vizinho. Chame seu vizinho, vamos lá. Orar pela sua família. Orar pela família do seu vizinho. Orar e interceder, porque a festa mudando vem aí. E o Senhor tem assim tão somente alertado, né, de muitas viroses que irá acontecer. E eu e vocês temos que estar como servo do Senhor, de joelho, orando, clamando, pedindo proteção ao Senhor, a nós, aos nossos, à humanidade, à terra, porque é o culto de Santa Ceia com colheita, né, pastor? No domingo, que é o primeiro domingo do mês. Bem lembrado, eu tinha esquecido também. É porque o mês é curto. A gente vem de um mês longo, janeiro, mas é assim mesmo. Então temos que estar de joelho, orando, pedindo pelos nossos, pelos próximos, para que o Senhor venha nos selar. Amém, igreja? Quantos estão felizes em Cristo Jesus? Porque eu e você, sem Cristo Jesus, nós não somos nada. Vamos estar assim orando e encerrando mais um culto. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que foi feito aqui nesta noite. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha assim tão somente se agradado, que o Senhor tenha recebido, ó Pai, desde a abertura do culto, os louvores, da marcha, ó Pai, da pregação. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, continue abençoando o diácono Mateus, ó Pai, no qual se disponibilizou para trazer a tua palavra. Pai, nós nos despedimos não de ti, ó Senhor, mas tão somente, ó Deus, que o Senhor venha nos levar, ó Pai, em paz para os nossos lares, que o Senhor venha nos dar uma noite abençoada, ó Deus, que o Senhor continue sendo conosco durante a semana, para aqueles que vão trabalhar, que o Senhor leve em paz, guarde e proteja, livre de todo mal. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tão somente, ó Pai, nos leve para casa, repreendendo de todo acidente, de todo incidente. Pai, em nome de Jesus, desde já, ó Deus, que o Senhor venha guardar cada obreiro, cada diácono, ó Pai, que o Senhor venha guardar o ministério de louvor, que o Senhor venha guardar a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, ser com teus filhos, ó Deus, continua sendo com teus filhos, com a tua igreja durante a semana, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, assim também te apresentamos nas tuas mãos, Senhor, aqueles que se encontram em hospitais, ó Pai, vai assim, ó Deus, levando a cura. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos também nas tuas mãos, Senhor, aqueles que não puderam estar no culto hoje, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, ser com a tua igreja, assim também eu já te apresento, ó Deus, os irmãos da fé de Abraão. Ser com teus filhos, guarda, protege, livra de todo o mal. Toma cada um dos teus filhos nas tuas mãos. Toma cada coração, cada mente, ó Pai. Que o Senhor continue selando os teus filhos. Pai, é o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Coloque tuas mãos em posição de receber. Que o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus que vai morar no céu. E todos concordam dizendo: porque Jesus, porque Jesus, porque Jesus.